Caríssimos irmãos, irmãs, ao compreendermos o que é a devoção a Nossa Senhora, a consagração a ela, devemos também entender quais são as obrigações que têm aqueles que se consagram. Muitas pessoas que já leram o Tratado da Verdadeira Devoção têm receio de fazer a consagração porque temem as implicações que isto possa ter, as obrigações que isso possa acarretar. Aqui, portanto, é importante um esclarecimento. As pessoas que se consagram, o que elas estão fazendo, na verdade, é tão simplesmente a renovação dos seus votos batismais. Esta consagração, como nos vai explicar São Luís Maria Grignon de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção, é uma renovação perfeita do nosso batismo, dos nossos votos, das nossas promessas batismais. Portanto, aquele que se consagra, ele não passa a ter nenhuma obrigação a mais do que aquela que já tinha quando foi batizado. Não passa a ter obrigação de fazer mais orações ou compromissos ou devoções extras. Obrigação nenhuma. A obrigação que um consagrado tem em relação a um batizado normal que não fez esta consagração é zero, é nenhuma a mais. A obrigação de todos nós é de buscarmos e vivermos a santidade, de vivermos na graça e na comunhão com Deus. A diferença é que, como consagrados à Santíssima Virgem, como totalmente entregues aos seus cuidados, evidentemente que nós teremos mais vantagens, nós teremos mais facilidade em conhecer e colocar em prática a palavra de Deus. Alguns pensam que porque fazem a consagração, ou se fizerem a consagração, terão que rezar muitos rosários, fazer muitas outras orações, obrigações extras, e que por isso mesmo desanimam a continuar o conhecimento, a preparação e a realização da consagração em sua vida. É importante dizer a estas pessoas que um consagrado não tem nenhuma obrigação a mais do que aquela que todo batizado tem. Alguns dizem, mas não temos que rezar a coroinha de Nossa Senhora? Não, não temos que rezar. É recomendável que se faça. Mas aqueles que, por exemplo, já rezam o terço todos os dias, então não tem a obrigação de rezar a coroinha de Nossa Senhora ou outras orações. Nossa Senhora nos pediu em Fátima, rezem o terço todos os dias. Mas a falta, a não oração do terço, ela não implica em pecado. Evidentemente que quando nós não rezamos, nós mesmos é que deixamos de obter graças. Então, nós não seremos castigados por aquelas devoções que nós não praticamos. Simplesmente, se deixamos de fazer, sobretudo se é por comodismo ou preguiça, nós deixamos de ganhar graças. Graças estas, certamente, que serão importantes para nos mantermos no caminho de santidade e na fidelidade a Jesus Cristo. Alguns também objetam a outras coisas a respeito das obrigações do consagrado. Alguns pensam que todas as mulheres que se consagram têm a obrigação de usar saias ou vestidos. Não tem obrigação. Uma mulher que usa calças, desde que não coladas ao corpo, desde que não sensuais, também pode se consagrar. É verdade que se recomenda que todas as consagradas pareçam-se o mais possível com Nossa Senhora. Se recomenda as saias longas, os vestidos, mas não é uma condição para se consagrar. Porque a calça, se não é colada ao corpo, se não é sensual, ela não é pecaminosa. Mas, portanto, não se torna uma condição para que a pessoa se consagre. O uso da saia e do vestido não se torna, portanto, uma condição para que a mulher, a moça, se consagre. Também a mesma coisa o uso do véu. Se recomenda que as mulheres e moças que se consagram possam usar o véu de renda na missa, nas confissões, nas orações, mas isto não é uma obrigação, e não é uma condição para se consagrar. Se recomenda, mas não se obriga. As pessoas, portanto, não têm nenhuma obrigação a mais do que aquelas que Nosso Senhor já nos colocou por ocasião do nosso batismo. Não tem nenhuma obrigação a mais do que aquelas que a Igreja já nos coloca. A obrigação, portanto, de vivermos a fé, de sermos fiéis a Nosso Senhor, de crermos naquilo que Ele ensinou e é transmitido pela Santa Igreja.
Estas são as obrigações de um consagrado. Certa feita, pregando um encontro em determinado local, dizia então todas aquelas obrigações que um cristão tem que ter, falando sobre a consagração. Uma certa senhora levantou-se e disse: mas não irei fazer a consagração então, porque se eu me consagrar não posso assistir novelas, não posso mais usar as roupas que gosto, leia-se, mini saias, blusinhas de alças sensuais e etc. E dizia: não posso frequentar os ambientes que gosto. Esses ambientes que gosto seriam as boates, a discoteca, o carnaval. E então foi a ocasião de responder-lhe. E esta exclamação dela serve para todos os outros que, porventura, têm as mesmas dúvidas. Abandonar o pecado. Abandonar um pecado não é a obrigação de uma pessoa que fez a consagração, simplesmente. Abandonar o pecado, abandonar o vício, deixar, por exemplo, as novelas, as festas imundas, deixar as vestes imorais, deixar o ódio, o egoísmo, o adultério e qualquer vício que seja, é obrigação de todo cristão. A moça, a mulher, ela se veste modestamente, não é porque se consagrou, mas porque é católica, porque é filha de Nossa Senhora, porque é filha de Deus. A pessoa deixa as programações lascivas, os ambientes que atentam contra a fé, a moral e que nos colocam em risco de perdição, não porque se consagrou a Nossa Senhora, mas porque é um cristão. A pessoa abandona os vícios, não porque fez a consagração, mas porque é católico, porque é cristão. Portanto, é importante compreender que a consagração, ela nos ajuda a viver a santidade. Não vivemos a santidade porque nos consagramos. A santidade deve ser vivenciada por todos aqueles que querem entrar no céu, por todos aqueles que, acreditando em Jesus Cristo, querem gozar da sua presença eternamente, querem alegrar-se com Ele na eternidade. Portanto, a vivência da santidade não é obrigação apenas daqueles que fizeram uma consagração como esta, ou dos religiosos, ou das religiosas, dos sacerdotes. A consagração, ela é um auxílio para viver a santidade. A santidade é obrigação de todos. Ela não é privilégio de alguns, é obrigação de todos. Conforme diz a Escritura, sede santos, porque eu sou santo. Assim nos falou Deus. E, neste sentido, portanto, importante, ao ler o Tratado da Verdadeira Devoção, ao se consagrar, não onerar a consciência, não colocar fardos desnecessários. A vida de oração e piedade, esta vida de oração e piedade, a vida de fé é pedida a todos os católicos, a todos os cristãos. A consagração, tão somente, irá nos ajudar a viver de maneira mais profunda a piedade e a fé. Portanto, não há obrigações extras, apenas o reforço daquela que já adquirimos com o nosso batismo. Todos nós que somos batizados temos que ser santos, se queremos entrar no céu. Fazer a consagração a Jesus por meio de Maria simplesmente facilitará a vivência desta obrigação que todos nós, como cristãos, já temos. Quando nós divulgarmos a consagração, falarmos dela aos outros irmãos, nos nossos grupos de orações, nos grupos da Legião de Maria, nos grupos do apostolado da oração, dos encontros de casais, nas reuniões de jovens e dos diversos movimentos que a igreja possui, então nós devemos dizer: irmãos, irmãs, esta consagração é para nos ajudar a viver a santidade. Apresentar a consagração de maneira positiva, de uma maneira que as pessoas entendam que é um auxílio e não um peso para a nossa vida espiritual. Não é um conjunto de muitas obrigações, mas uma ajuda para poder cumprir aquelas obrigações já adquiridas no dia do nosso batismo. Ela é uma renovação perfeita dos votos batismais. Se todos os sacerdotes, mesmo os nossos bispos, compreendessem melhor, um pouco melhor, a extensão pastoral, a utilidade pastoral desta consagração, certamente se apressariam em fazer com que todas as suas dioceses, as suas paróquias, as pessoas pudessem conhecer e viver esta consagração que os ajudaria a cumprir melhor as suas obrigações de Estado. Nossa Senhora, sempre a Virgem fiel, nos ajuda a fazer bem tudo aquilo que é nosso dever, como pai, como mãe, como estudante, como sacerdote, enfim.
a cumprir bem as nossas obrigações e a realizar com amor aquilo que nos foi colocado como missão. Portanto, meus amados irmãos, que todo consagrado ou todo candidato à consagração, que toda pessoa que pretende consagrar-se totalmente a Jesus pelas mãos de Maria, segundo o método de São Luís Maria Grignon de Montfort, descrito no Tratado da Verdadeira Devoção, que toda pessoa que quer fazer esta consagração saiba com muita clareza, a tua única obrigação é ser santo, e a consagração te ajudará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.